Bem-vindos ao Conexão Mastermind, um podcast onde mentes se conectam e os resultados acontecem. A propósito, eu sou Fred Gastaldi, eu sou formado em marketing, sou instrutor Mastermind formado pela Fundação Napoleon Hill e pelo Mastermind Brasil. Sou especialista em liderança, gestão de pessoas, com MBA em gestão empresarial pela FGV. E hoje, nesse podcast, nós nos convidamos. Então, tenho uma pessoa muito especial comigo, um grande amigo, para a gente falar sobre resultados. Essa é uma pessoa que tem muito resultado. E as nossas mentes se conectaram desde o momento em que a gente se conheceu lá atrás na Mastermind, lá em 2018, quando eu entrei na Mastermind. Então, Gutão, fala um pouco de você, se apresenta, vamos bater um papo, que hoje eu tô sentindo que vai ser muito legal. Obrigado, Fredão, obrigado, amigos e amigas do Conexão Mastermind. Como é bom estar aqui, como é bom estar em casa com gente que a gente gosta, com gente que faz parte da nossa história. A propósito, sou o Guto Cater, sou instrutor da Mastermind também, formado pela Fundação Napoleon Hill. Eu sou administrador de empresas e fiz gestão de negócios para executivos e marketing de varejo, também pela FGV. E uma das características é que eu já mexo há 28 anos com livros. E quando a gente fala de livros, os meus olhos brilham, porque realmente é uma das minhas missões, deixar esse mundo mais leitor. E com certeza o Mastermind, ao longo dessa jornada, me ajudou e ajudou muito, até porque Napoleon Hill já publicou, ele deixou escrito e que estão sendo publicados aqui no Brasil mais de 40 livros, e ele foi um cara que ajudou a propagar a leitura. Então, tenho certeza que serão boas histórias e que bom a gente poder conversar, Fredão. Já imaginei o seguinte: quantas vezes a gente não começou uma conversa no final de uma sessão e agora a gente vai ter um espaço só para conversar, para falar de coisas boas. Até porque a gente interrompe a conversa, porque as sessões acabam 11 horas da noite, né, Guto? Então a gente fica conversando no estacionamento e... Ou depois... a gente interrompe, ou as esposas interrompem. Quando é que você vem para casa? Tô olhando aqui, você ainda não saiu. É o Fred de novo, né? É o Fred, estamos conversando. Exatamente, sempre acontece isso em casa. Ficou conversando com o Guto, fiquei conversando com o Guto. Muito bom. Ô Gutão, a gente veio conversando no carro e na viagem de Campinas aqui para Limeira. E a gente, como a gente não preparou um roteiro, falou, vamos deixar fluir, que a gente tem bastante assunto. E aí você falou sobre a sua história em livros, a sua história para chegar na Mastermind. Conta um pouco da essência da história do Guto aqui. Fala muito um pouco legal pra gente. Fredão, super bacana, porque até nisso nós tivemos caminhos importantes e diferentes, né? Em áreas diferentes que nos conectaram e nos trouxeram até aqui. Eu costumo dizer o seguinte: eu me descobri como gente, como um agente social, como alguém que fosse fazer uma diferença ali, foi próximo dos meus 14 anos, porque chegou lá na ruinha onde eu morava um amigo que era um cara de São Paulo, que era primo das vizinhas nossas de frente, e esse cara chegou lá com um violão um dia e começou a tocar um violãozinho lá, fazer um barulho. E eu falei, caramba, o cara todo popular, as menininhas da rua, tudo achando legal, né? Falei, minha mãe tem um violão, velho, deixa eu aprender esse negócio aí, que eu acho que isso dá bom. Eu gostava de uma das primas dele, né? E aí eu falei, beleza. Fui aprendendo, tocar o violão, aprendi uma musiquinha com ele, e dali eu comecei e, cara, peguei gosto, comecei a agitar. Deu 1 ano, 2 anos, eu tava aprendendo, eu mudei de cidade. E vim para Campinas, de Taubaté, onde eu morava toda a minha infância, para Campinas. E toda vez que a gente tem uma mudança de cidade, a gente tem um impacto. Fala, pô, como é que vai ser lá? Como não vai ser? E foi justamente aí que na vizinhança ali de onde a gente se mudou, tinha lá um grupo de oração, e aí os caras tocavam lá com um violãozinho, uma voz, e eu virei e falei, ó, tá muito quietinho isso aqui. Eu toco violão, vocês não querem que eu ajude? E, cara, por incrível que pareça, a partir dali, num mundo católico, que era onde eu tinha essa familiaridade, eles me aceitaram e eu comecei a tocar, na época, uma guitarra que meu pai tinha lá, e entrei para esse grupo. De lá eu formei uma banda junto com os membros de lá, Sopro de Vida, e a minha vida começou a ficar bem legal, porque a gente ia tocar em retiro, e aí ia fazer isso, aquilo. Não à toa
Foi num desses retiros que a minha atual esposa se apaixonou por mim. Então eu digo assim, olha, eu tenho uma história bonita com violão. E isso foi um começo que me levou para o mundo social. Logo no meu primeiro emprego, aí já por influência mais forte do meu pai, também numa editora católica, porque meu pai sempre atuou nesse mundo católico, eu fui trabalhar como primeiro emprego numa editora que tinha gráfica. E ali eu digo que eu fui apaixonado pelo cheiro do livro, que é uma coisa que quem mexe com livro sabe, você abre um livro, você sente aquele cheiro do papel, né? E aquilo me ganhou meu coração. Eu comecei a desenvolver um trabalho lá, só nessa editora. Eu fiquei 13 anos, depois trabalhei em outras editoras. E hoje, 28 anos do mundo do livro, que eu ainda faço agenciamento literário, represento várias editoras num trabalho muito sério no mundo do livro. Eu fui para esse mundo que tinha a ver com o conhecimento. Ô, Guto, e nada tira o cheiro do livro, né? Nah. Eu já tentei ler livros digitais, mas para mim não funciona não, cara. Tem que ser Eu o livro aprendi a físico. lidar com isso, até por necessidade. Hoje eu faço muita revisão de textos, ajudo os autores a escreverem de uma forma mais interessante. E eu vou ser sincero para você, eu tenho uma ferramenta hoje com o digital que é muito rápida. Mas abrir um livro é um encanto. Essa semana eu peguei um livro para minha filha, que era um livro em inglês, e aí não tinha no Brasil, tinha que pedir fora mesmo, mas todo mundo da escolinha, os coleguinhas já tinham pedido, e chegou o livro. Eu falei, filha, você não sabe que chegou hoje, seu livro. Ela, nossa, pai, que legal. Aí ela abriu e falou, ah, beleza. Eu falei, você estava mais animado que ela. Tem que cheirar o livro. E nesse cenário, o mundo dos livros, ele me encantou. Por incrível que pareça, foi o mundo dos livros que me apresentou o Eduardo Mendes, nosso sócio, amigo, que trabalhava na Câmara Brasileira do Livro, era um executivo lá, e eu era executivo na Associação Nacional de Livrarias. Mesmo sendo da editora Ave Maria na época, aquela era um cargo de um social ali, mundo social. E aí a gente se conheceu, e alguns anos depois ele veio me convidar para fazer parte da Mastermind, e foi assim, por meio dos livros, que eu também cheguei à Mastermind aqui em Campinas e comecei a trabalhar. Então, essa trajetória que é tão diferente e ao mesmo tempo tão encantadora, mundo católico, que me leva para o mundo dos livros e depois o mundo do conhecimento, dos treinamentos, o mundo empresarial. Cara, é indescritível. É a história da minha vida e essa trajetória que, como eu te falei, tem muito a ver com a sua, que também transitou nessas áreas, né? Gutão, é muito legal ouvir a forma como você começou. Eu nunca contei isso em sala, mas indiretamente a minha vida na música começou em bandas em retiro. Eu fazia parte de um grupo de jovens, fazia parte da banda, e aí eu cantava também na banda do grupo de jovens. Só que eu sempre tive uma família ligada à música, né? Eu venho de uma família que tem músicos na família, a gente sempre morou em chácara, sempre teve contato com sítios, né? Com meio rural, e aí a partir daí a gente decidiu montar uma dupla sertaneja, como você já conhece a minha história a partir daí. E aí foram 13 anos na música, 13 anos tocando, um pouco diferente, né, de tocar em retiro, mas tocava na noite, fazia shows, viajava bastante, e até que surgiu alguns desafios durante a vida, e eu comecei a estudar um pouco mais, a ter mais conhecimento, a buscar outras coisas, né? E aí eu parti para uma faculdade de marketing, isso ainda em paralelo com o meio musical, né? Com a minha carreira na música, que foi uma carreira de 13 anos. Fiz uma faculdade de marketing e aí eu comecei a me envolver um pouco mais com o mundo dos negócios também, né? Fiz alguns outros cursos, alguns outros treinamentos em São Paulo, até que eu montei uma empresa, eu saí da minha carreira musical, né? Eu declinei da minha carreira musical buscando outras coisas. Estava muito cansado já da forma, era uma vida muito gostosa, eu fiz muitos amigos, mas cara, eu estava muito esgotado de tudo aquilo. E eu comecei a buscar outras coisas dentro do marketing, dentro de outras áreas que eu estava aprendendo.
E eu comecei a me especializar muito no meio dos negócios. Até que eu montei uma empresa em São Paulo, que durou 3 meses, porque eu sempre, embora venha da música, sempre fui um cara muito tímido, então eu tinha vergonha, às vezes, no palco, fazia uma piada com o público e virava de costas para não ver a reação. Olha. E aí eu comecei a procurar alguns treinamentos relacionados à oratória. E uma pessoa me apresentou a Mastermind, e eu fui fazer, comecei um pouco ao contrário do que as pessoas começam, né? As pessoas geralmente começam no Lince e vão para o Pleno, que é o Tá. nosso treinamento de oratória, e eu comecei pelo Pleno. Cara, é verdade. Você começou Comecei pelo do Pleno. Pleno, que é o treinamento de 3 dias de oratória Perfeito, de oratória. profissional. Que Exatamente. bacana. Exatamente. E eu enfrentei uma batalha grande nesse treinamento porque eu fui filmado, tinha lá, 3 instrutores em sala, uma galera que eu não conhecia e eu precisava me apresentar. E uma das viradas de chave foi quando um dos instrutores me confrontou lá para eu fazer algo ali na frente. Eu pensava, cara, não vou fazer isso. Não vou fazer. Até que chegou uma hora, eu falei, eu tô aqui para isso, eu preciso mudar, né? Preciso virar. Foi uma virada de chave muito grande. E hoje, né, a gente instrui, a gente tá em sala junto, a gente faz a coisa acontecer. E o legal foi que quando eu saí desse treinamento, Guto, eu também conheci o Eduardo nesse treinamento, né? Que Ele era um bacana. instrutor. E aí o Eduardo falou assim, eu falei, Eduardo, eu queria conversar com você sobre os outros programas da Mastermind. Ele falou, Fred, eu te ligo vou estar em Jundiaí na segunda-feira, eu te ligo, a gente bate um papo. Tá. E o Du foi para Jundiaí, a gente se encontrou. E eu falei, ô Eduardo, eu queria esperar um pouco, não vou fazer agora os outros treinamentos e tal. Ele falou, Fred, independente disso, eu gostei muito da sua postura em sala, eu gostei muito do seu desenvolvimento em sala e eu queria que você viesse fazer parte do time da Mastermind, queria que a gente fizesse um teste. E foi aí que eu entrei para a Mastermind em julho de 2018, saí totalmente da música, vim para o mundo dos negócios, eu já atendi algumas empresas, acabei declinando também dessa empresa em São Paulo, que eu tinha 3 meses. Inclusive o cara que era meu sócio lá hoje é um grande amigo, veio fazer o Lince também. E eu acabei ficando na empresa. Cara, que Depois fantástico. e hoje me especializei em muita coisa, a gente atende grandes empresas, então é um trabalho muito gostoso que a gente faz, né, Guto? Isso é. E sabe, Fred, uma coisa que eu comento bastante com a Paty, que é minha esposa, é que é muito bom ministrar os treinamentos do seu lado e ver o seu jeito de lidar, de colocar uma questão. E eu digo muito para ela uma coisa que eu ouvia do meu pai. Meu pai dizia assim: esse aí tem presença de palco. E o que é presença de palco? É algo que a gente não consegue ensinar a presença de palco assim, ó, vai, presença de palco, você vai ficar desse jeito. É a prática que coloca a gente ali. Você disse para mim uma coisa curiosa. Apesar de 13 anos de artista, você ainda tinha uma timidez para falar em público, soltar uma piada e encarar. Porque talvez aquela timidez no conteúdo, no que vai colocar, mas a presença de palco, a tua postura diante da forma como fala, isso é muito nítido, notório. E aí eu falo para ela, pô, é muito legal, porque o Fred tem presença de palco, as pessoas chegam, elas olham, ele cativa, ele capta a atenção. E me remete sempre ao que meu pai dizia, que não existe lugar melhor que o mundo da música, da banda, que ele também foi de banda lá em Taubaté. Eles tinham uma banda cover do Beatles, o grupo OK, que era um grupo que tocava na noite lá. E ele falava, isso dá presença de palco. E eu acredito que isso tem a ver com a flexibilidade que a gente tem diante das coisas da vida, que é treinado também muitas vezes em sala. E aí eu repito o que você colocou, é muito gostoso fazer o que a gente faz, estar em sala e compartilhar conhecimento por meio da oratória. Sim. Disso, né? E você trouxe algo muito, muito interessante, que eu sempre falo para algumas pessoas, a questão da presença de palco. Muita gente fala assim para mim, Fred, você não tem vontade de voltar a cantar? Eu falo, vontade não. Eu tenho saudade. Porque o palco é algo muito envolvente. Fora as pessoas que eu conheci, mas o palco é muito envolvente. Então, o que a gente faz hoje dentro de sala, eu não digo que é um palco, porque nós não somos a estrela da sala, as estrelas são os nossos participantes. Mas estar ali e poder passar conhecimento e aprender com essas pessoas é o que faz a diferença para o nosso palco. Com certeza. Isso que é muito legal dentro de uma sala Mastermind. E aí entra um ponto as histórias compartilhadas e algo que para mim é muito curioso dentro do Mastermind Lince, né? Como que você explica, Fredão, que pessoas que nem se conheciam começam um treinamento e 12 semanas depois elas se conhecem
com um convívio pequeno de tempo, porque ao final o treinamento completo são 48 horas, mas parece que são amigos de longas datas, porque lá compartilham histórias. Como é que é isso para você, Fred? Ô Guto, é muito legal falar sobre isso, porque além de histórias, as pessoas elas compartilham a sua essência, a sua verdade. E eu sempre falo, quando a gente conversa com os apoiadores, quando a gente está, né, geralmente eu comento isso na penúltima, na sessão 11 com os participantes, eu sempre falo o seguinte, em algum momento dentro de sala, vocês vão entender o porquê dessa turma. E é interessante que parece que as coisas se encaixam muito entre as pessoas. Porque às vezes alguém, vou fazer o treinamento na turma que começa na semana que vem. E aí, por algum motivo, a pessoa fala, não vou conseguir participar dessa turma, preciso jogar para frente, fazer numa outra turma. Pô, eu vou perder agora, seria legal estar nessa turma. E ele joga para a turma para frente, e aí ele fala assim, foi a melhor coisa que eu fiz, foi mudar de turma. Porque eu conheci pessoas que fizeram toda a diferença na minha vida, que eu entendi o porquê dessa turma. Então, eu imagino que cada turma tem um porquê de estar ali, né? A gente aprende muito com isso dentro de sala. Nós, instrutores, cada turma nova é uma essência diferente, é um aprendizado diferente, o que nos faz repensar e pensar muitas coisas que aconteceram com a gente. Porque pra gente, quando a gente olha e fala, pô, agora eu entendi o porquê também dessa turma, por que eu estou instruindo essa turma? Essas pessoas fazem alguma diferença em relação ao que acontece com a nossa vida também, né, Guto? Com certeza. E tem um outro aspecto dentro dessa nossa característica de dar a aula, estar com eles ali. É que essas histórias que eles nos trazem nos ensinam. E eu chego a te dizer aí numa característica muito particular de um instrutor que tem também uma pegada mais, às vezes, profunda no sentimento, algumas histórias deles curam feridas que ainda estão abertas em nós. Sei lá, eu perdi uma irmã em 2016 e alguns sentimentos ficam tal. Em uma ocasião lá onde eu vejo uma aluna contando que realizou o sonho do irmão dela, que tinha uma data próxima para partir e que levou ele para saltar de paraquedas e que foi um sentimento lindo, ela me contando aquilo ia me curando, talvez de coisas que eu pensei em fazer, mas não fiz com minha irmã, mas entendendo aquilo. Então as histórias curam, elas trazem para a gente um aprendizado muito grande. E se você for avaliar, muitos exemplos que a gente dá, eles estão baseados em histórias que a gente vivenciou. E a partir dos aprendizados que nós tivemos, nós compartilhamos a partir da metodologia do treinamento. E não contamos as mesmas histórias, o que eu acho que é incrível e, ao mesmo tempo, agregador. Uma pessoa que faz o treinamento como apoiador, que é aquela pessoa que já fez o treinamento, se interessou em fazê-lo, ele vai estar em sala conosco novamente, revive essa experiência, ele diz, poxa, mas essa história... Não, me parece que quando eu fiz com você, você não contou isso. E talvez não mesmo, porque às vezes são histórias que aconteceram na semana, né? Sim. E o que muda é que o nosso modelo mental, a forma de pensar a vida, a forma de encarar, ela se insere dentro de nós e a gente começa a extrair boas lições a partir disso. Isso é um pouco de filosofia, não é não, Fred? E essas filosofias são boas porque... quando a gente faz turma juntos, a gente costuma dizer, né, que você é mais a emoção e eu sou mais a razão. E acho que é por isso que dá uma liga legal, né? E obviamente que as nossas turmas individuais também são turmas excelentes. Agora, quando a gente está falando do Lean, né, que é o nosso treinamento de liderança, a gente está falando muito sobre cura, que histórias curam. E muitas pessoas perguntam, pô, mas peraí, as primeiras algumas sessões a gente fala sobre... história da minha vida, o que isso tem a ver com negócio, o que isso tem a ver com liderança? E muitas vezes ouvindo a história de alguém, você fala, caramba, eu tive uma história muito parecida dentro da minha empresa, né? Eu tenho exemplos dentro da minha empresa de pessoas que passaram por isso, como é que eu posso, como líder, ajudar essas pessoas? Então, é isso que faz toda a diferença, né? Quando a gente fala em comportamento, em mudança de comportamento. É nós nos enxergarmos, é nós nos conhecermos para poder melhorar isso dentro da nossa empresa, dentro da nossa equipe. Então é isso que faz muita diferença dentro de um treinamento. Perfeito, é algo que se torna mais real. E aí, Fredão,
sei que muitos alunos que estão acompanhando aqui conosco, que estão juntos, já sabem disso que a gente vai dizer. É por isso que o Mastermind não é um curso. Ele é um treinamento mesmo. Ele é real. Porque a partir das histórias, a partir da vivência, a partir do compartilhamento de experiências que agrega valor ao conhecimento que eles têm e desenvolvem, é que o treinamento ele começa a ganhar vida. Uhum. Logo na primeira sessão, na sessão 1, a gente já propõe, né? Você que está começando, coloque isso aqui em prática para na semana que vem a gente contar um pouco dos resultados. Mas é natural, eu não sei você. Eu tive lá do outro lado, falei, vamos ver, se der tempo eu faço. Mas a minha vida é muito corrida, eu fiz lá em 2012, hein? E depois vem as outras sessões. Na sessão 3 a gente começa a dizer assim, a gente vai assumir compromissos para apresentar resultado depois. Nessa hora, quando eu estava fazendo como participante, a primeira vez o Eduardo estava ministrando o treinamento, eu falei assim, não, agora só falta os caras querer que eu vá assumir compromisso para apresentar resultado depois. Vai ter mais cobrança agora. Quando eu não tenho que fazer tarefa de casa, vou ter que fazer agora. Vou ter tarefa depois de grande. E não, né? E até aí não entendendo, né, o que estava se passando por ali. E é justamente quando você tem aquele estímulo, aquele incentivo de dizer, então, peraí, vou colocar aquilo em prática. Que aí algo começa a acontecer. A verdadeira transformação começa a acontecer a partir do passo, da atitude. E que não adianta o outro dar por você. Uhum. Se você não der o seu próprio passo em direção da transformação que você quer na tua vida, nada vai acontecer. Legal. Isso, para mim, mostra a eficácia do treinamento. A gente entrega a ferramenta, estimula que eles compartilhem resultados e histórias e depende do participante agir, né? E isso tem tudo a ver, Guto. Você falou de transformação para a vida e tal. E isso tem tudo a ver com também com uma das coisas que a gente trabalha em sala, que é concentração e foco na coisa certa, né? Quando a gente faz as entrevistas para o treinamento, que a gente entrevista as pessoas para vir em sala, a gente entende muito o que as pessoas precisam, a dor das pessoas. Uhum. Né? Só que às vezes demora para que as pessoas entendam isso dentro de sala. Eu tenho um exemplo muito interessante sobre isso. Há alguns anos eu estava fazendo uma mentoria no meio do treinamento com um empresário, com um participante, e ele falou assim para mim, Fred, eu não estou gostando do Lince. Eu falei, verdade? Eu falei, me fala um pouco mais sobre isso. E aí ele começou a colocar algumas coisas que não tinha nada a ver com o que a gente tinha conversado antes. Ele falou, vocês colocam a gente para falar lá em público, eu já falo em público, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Eu falei, tá. Você lembra quando a gente conversou, você falou que você tinha um problema de comunicação com a sua equipe? Ele falou, lembro. Eu falei, então, olha os resultados que você acabou de me passar em relação a fulano, em relação a ciclano, em relação à sua equipe em si, como isso mudou. Eu falei, imagina eu que está olhando o treinamento com o foco errado. O seu foco não são as suas apresentações. O seu foco é a sua equipe. Começa a focar na comunicação com a sua equipe, que você vai perceber como as coisas vão mudar. Ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso. E aí... A chave virou. E você virou o tabuleiro. Você falou, olha por esse lado aqui. Exatamente. Que você tá achando que você tá jogando dama e o jogo aqui é xadrez, né? E é daí que vem as grandes transformações, né? Às vezes é o nosso papel como mentor, como instrutor ali, modelar no sentido, não que as pessoas façam aquilo que a gente queira que elas façam, mas modelar no sentido, cara, começa a olhar para um outro viés, para uma outra forma, com outro foco, você vai perceber que você está olhando para o foco errado. Perfeito. Muito legal. Esse modelar é como se nós fôssemos um guia ali diante de um roteiro que a gente já conhece, que a gente já de paisagens que a gente já visita. E é óbvio que dentro de uma passagem, de uma excursão, cada um é um. Bom, vamos de forma prática, né? Esse final de semana, no sábado, a gente vai fazer um trechinho do Caminho da Fé para treinar mesmo uma etapa para entender o tamanho deles. É uma parte da preparação que a gente está fazendo para o Caminho da Fé em família. E aí a gente vai para um trecho. E é claro que vamos dizer um Caminho da Fé. E a gente vai com um guia.
Então, cada turma é uma turma, cada caminho é um caminho, não existe a mesma experiência. Mas um guia que frequenta lá muitas vezes, ele tem chance de te levar a ter experiências que são boas experiências dentro desse caminho. Da mesma forma, fazendo uma analogia, nós somos como esses guias dentro de um caminho que a gente já conhece. E a pergunta que eu queria te fazer, Fredão, como essa responsa, né, de estar do outro lado, de ser esse cara, que características você entende que é importante a gente ter para que a gente possa ser bons guias nesse caminho? Porque, vamos lá, o caminho, essa jornada é dele. Uhum. Não tem como a gente caminhar por eles. Perfeito. Que características que você entende são as mais importantes que a gente tem? Que pergunta interessante, Guto. Para mim, a primeira característica é viver aquilo que a gente coloca dentro de sala, né? Mas praticar aquilo que a gente coloca dentro de sala. Porque não adianta eu falar para alguém fazer algo e eu tô fazendo ao contrário. Falando, faça algo, dentro de sala, faça isso, e fora de sala eu tô fazendo totalmente ao contrário. Então, a primeira coisa é viver aquilo que a gente coloca dentro de sala. Porque dessa forma a gente consegue orientar muito melhor as pessoas. Uau! E aí, uma característica muito, muito, muito importante é saber ouvir. É ouvir o que a pessoa tem para falar, é ouvir a dor. Porque isso muitas vezes, você fala, caramba, já aconteceu isso em tal empresa, já aconteceu isso com tal pessoa. Tá, vai por esse caminho, ó, fulano foi por esse caminho e funcionou assim, assim, assim. Então vai por esse caminho que pode ser que funcione. É esse poder da orientação, né? Quando a gente fala em ouvir muitas histórias dentro de sala, isso agrega muito para o nosso trabalho também. Não como só aprendizado para a gente, mas como ter bons exemplos para ensinar outras pessoas. Uhum. Então, eu acredito que essas características de saber ouvir, de praticar aquilo que a gente ensina, é o que faz muita diferença dentro de sala. Muito bom, Fredão. Eu vou pegar um gancho a partir desse saber ouvir e uma comparação com o mundo das vendas. Uma das características que você falou, que os meus resultados são bons, eu considero que eu tenho um bom resultado de venda e boa parte da atribuição que eu dou a meus resultados de venda talvez seja essa habilidade de saber ouvir e interpretar o que o cliente está precisando naquele momento. E quem ouve mais, vende mais. Isso vale para, inclusive, pessoas que são muito experientes e que já fazem isso há muito tempo. Porque basta que a gente dê uma bobeada, ache que aquela venda tá ganha e já chegue oferecendo para perder a oportunidade de aprender e de ouvir. E eu vou te contar uma fragilidade, que eu acho que a vulnerabilidade é algo que a gente também deve exercitar na função de professores, na função de... seja como aluno, professor, mas também já vamos chegar nesse assunto como pais e filhos. A gente tem que ser uma referência, mas também na vulnerabilidade. Recentemente eu fui conversar com um empresário sobre escrever um livro. E quem me recomendou ele foi uma pessoa muito amiga, próxima, que falou, cara, é um cara que faz isso, isso, isso e tal. E aí eu meio que falei, vou facilitar minha reunião. Fui lá, pesquisei mais dele, lá do empresário, do ramo de atuação dele e tal. E aí a gente começou a conversar, gerou uma sintonia boa, ciclo de vendas de alto valor agregado, sintonia ok. E aí eu falei, cara, e diante do que você faz, dá para fazer isso, isso, isso. E eu esqueci de fazer a segunda etapa, que é o levantamento de necessidades, de perguntar como é que está hoje tua carreira, como deveria ser, o que te impede, por que é importante. Esqueci. E é na empolgação, assim, jogo rápido, praticamente ganho. E ele falou assim, uau, cara, que legal. Tinha dado uma 35 minutos de reunião e falou assim, cara, eu vou pensar em tudo isso que você me falou e a gente marca uma outra conversa. Eu falei, putz, sabe aquele sentimento assim, eu não sabia
o que ele estava mais precisando naquele momento. E aí eu falei, como é que pode, com tanto tempo de venda, a gente ainda ter isso? Porque a vida, assim como uma venda, na vida, nós precisamos estar vigilantes, atentos o tempo todo com os aprendizados que a gente tem, para colocar em prática o que precisa ser colocado. Senão, Fredão, a gente vai pular etapas e aí o resultado não perdoa. Ô Guto, você sabe que eu tenho um exemplo, só que o meu foi logo que eu entrei na empresa, logo que eu entrei na Mastermind, eu fui fazer uma reunião de venda sozinho, uma indicação que veio de outra região, de uma pessoa que fez em outra região, Sim. e indicou um diretor de uma empresa, de uma multinacional que está lá em Jundiaí. E eu fui conversar com essa pessoa, só que antes eu conversei com o pessoal da empresa e tal, e ele falou assim, Fred, cara, foca na reunião, mas fica atento, porque às vezes o cara vir de Jundiaí para Campinas, né? Pô, eu ia praticamente todos os dias, né? Meia hora no máximo, super tranquilo. O cara, diretor da empresa, sair de lá para eles terem melhor o pleno, que são 3 dias seguidos, o cara vai, faz e acabou, né? E eu fiquei com isso na cabeça. E naquela ansiedade de vender, de, cara, vou diretor de empresa, né? Vou fazer acontecer. Eu conversei com o cara, não prestei muita atenção no que ele falou. E quando ele queria fazer o lince, porque uma pessoa já tinha indicado, eu falei, não, mas se achar que é muito longe, você faz o pleno, que você vai de uma vez só e faz. Ele fez assim pra mim, por que eu faria o pleno? Campinas é aqui do lado, eu vou e volto. 12 semanas, tá tranquilo. A sorte eu não perdi a venda. Ele fez o treinamento, depois adorou, e Perfeito. outras pessoas da empresa, né, outras pessoas vieram fazer o treinamento também. Mas é importante da gente ficar atento, de saber ouvir aquilo que as pessoas estão falando. E isso vale para todo mundo. Talvez você que está nos ouvindo pense assim, mas eu já sou bom de venda. Se é bom de venda, faz treinamento de venda. Vai te ajudar ainda mais. Você sabe do César Orgnani, né? Que fez o treinamento com a gente e tal, em um dos vídeos, né? Ele diz assim, lá no vídeo, que está até no nosso site, que as pessoas diziam para ele, mas você já sabe de comunicação, você já entende, vai fazer. Ele fez o Lean, que é de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. Por quê? Ele falou, porque por ser bom em comunicação tem que saber tudo sobre comunicação. E é por isso que eu vou fazer o treinamento. E adorou. Tem várias recomendações, já recomendou para muita gente, muitos amigos nossos que fizeram o treinamento, Tico Fanger e outros grandes do mundo dos automobilístico aí, que se encantam com o depoimento dele, né? Então, saber colocar que se você é bom de venda, talvez vale a pena conhecer o Vendas do Mastermind. E a gente sempre tem algo a aprender, né, Gutão? Sempre tem Muito. algo novo para aprender. A gente aprende tanto dentro de sala, sempre. Porque que... E na vida, né? Tem novidade chegando por aí, hein? Você vai precisar aprender coisa nova, né? Já tô aprendendo junto. Vamos contar aí, Inclusive, spoiler. a gente teve que atrasar uma semana a gravação do podcast, porque eu tive que correr pro hospital com a minha esposa, que tá grávida de Olha aí, 7 meses. 7 E a gente meses. precisou correr aí com um susto, mas tá tudo bem, cara. E aí, conta pra mim, como é que foi esse novo momento da vida e essa continuidade? A gente fala tanto de histórias, de legado, essa concretização de que você também, Fredão, já tá deixando um legado a partir do momento que você se descobre aí, pai. Como é que foi? Guto, eu gosto de falar sobre isso, né? Quando eu e a Bruna, minha esposa, nós nos reencontramos, né? A gente casou e a ideia era não ter filhos. A gente sempre colocou, sempre foi Sim. não um trato, mas uma coisa que a gente não queria ter filhos. E aí no último ano a gente começou a repensar, começou a conversar, pô, legal, seria bom ter filho. E aí, vamos. Passou um tempo, a gente desistiu, a gente não desistiu, mas a gente falou, ó, se vier ótimo, se não tá tudo bem também. E deu 6 meses, a Bruna engravidou. Olha. E foi num período de já muitas coisas que estavam se agregando na minha vida, né? Hoje, além da Mastermind, eu cuido de negócios fora da Mastermind, faço gestão de propriedades rurais. Então, agregou muito isso e me ensinou muita coisa. Uau. Me ensinou muita coisa porque eu comecei a acumular também muita coisa.
E aí isso acabou gerando outros desafios, né? Afinal de contas, a gente é um ser humano como qualquer outra pessoa. Então, ansiedade, pô, preciso fazer acontecer. Tem um filho vindo aí, a coisa tem que ganhar dinheiro, tem que fazer acontecer. Então, isso mudou muito a minha vida com a Bruna, não em relação a casal, porque a gente sempre se deu muito bem, mas em Legal. relação ao profissional, a repensar, pô, montar quarto, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer mais, como é que vai ser ter um filho, né? Às vezes quem não tem filho critica pais que têm filhos em relação à atitude que os pais têm. Pô, cara, e agora? Agora é a minha vez, né? Será que eu vou fazer tudo 100% certo? E obviamente que eu tenho certeza que não, que eu vou errar muito mais do que acertar. Afinal de contas, nós somos seres humanos passíveis de erros, né? Então, Sim. mas está sendo uma experiência muito, muito, muito Que bacana. bom. Quarto pronto, a gente está super feliz com a espera do Rafael. O Vai Rafinha tá para chegando. 5 de outubro, então tá sendo uma experiência muito realizadora. Tá logo Muito aí. realizadora. Que bom, que bom. Fredão, algumas semanas atrás, minha filha se formou num curso de bombeirinhos, a mais nova, a Ah, caçulinha de 10 anos. E, cara, a Miriam, que é a sargenta, a responsável lá do, do Bombeirinhos, ela leu um texto que me marcou profundamente. E ele dizia mais ou menos assim, que é uma carta que os filhos gostariam de escrever para os pais, né? E, obviamente eu não vou ler toda a carta, nem tenho ela na memória, mas dizia mais ou menos assim, que você não diga para mim que você é perfeito e sem falhas, para que um dia eu não descubra que você tem as falhas e não me decepcione por isso. E aqui, por minha livre e espontânea vontade, eu colocaria no positivo. Ao invés disso, me ensine que apesar de pai, apesar de mãe, você também tem falhas. E ao reconhecê-las, você me fará ser uma pessoa ainda melhor. Eu gosto muito do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, onde ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. E uma coisa muito interessante no Mastermind é que a gente não se limita a trazer para dentro de sala ensinamentos apenas, única e exclusivamente de Napoleão Hill, mas a partir da filosofia, dessa forma de pensar, a gente agrega autores muito modernos e o treinamento ele engrandece muito, até porque os próprios participantes trazem muita coisa. E ela diz dessa coragem de ser imperfeito. E por que coragem? Porque talvez a nossa geração, apesar de eu ser mais velho que você, a gente vivenciou uma você é década muito em mais velho, comum. cara. Não tanto, mas uma década. Se eu falar década de 80, você sabe o que Pô, significa. Então, talvez a nossa geração ali na década de 80 buscava mesmo por heróis e talvez os nossos pais conseguindo melhorar alguns aspectos em relação aos seus pais, entenderam que chegaram próximos de deixar a gente perto da perfeição. Não podemos esquecer também que a nossa geração, as meninas principalmente, brincavam com as Barbies, os Kens, que eram modelinhos, né? E, cara, a busca da perfeição para a nossa geração está eclodindo nos filhos. Primeiro, de exigir demais dos filhos, de querer que já sejam perfeitos desde o começo. E também em se demonstrar muito certinhos e perfeitos. E talvez essa conversa nossa e você falando desse carinho, como que você e a Bruna chegaram a essa decisão e a forma como vocês estão cativando e cultivando, algo muito importante que vocês podem levar com a experiência aqui do pai de 3 filhos sejam a imperfeição dentro da relação, com autoridade, com pedido de desculpa se necessário for, mas tenham a coragem de serem pais imperfeitos. Às vezes a gente critica, Fredão, o pai que fez isso, o pai que faz aquilo. No nosso caso não é diferente.
O casal que não quer ter filhos, imagina, pai de 3. Porque a gente está falando de alguma coisa que não está no nosso cotidiano, então é mais fácil criticar. Sim. Você já parou para perceber que Perfeito. é mais fácil criticar o que a gente não vive. E quando a gente vive, aí a gente vê que a história muda de figura. Então, que bom que você já tem essa visão. Agora, Guto, vamos estar naquela posição. Porque, Fredão, vai ter imperfeição, sim. Com certeza. Mas sejam os imperfeitos que os seus filhos vão amar e sonhar. Ô Guto, isso me faz lembrar de uma história. Eu conversando com um terapeuta outro dia, e eu tava assim, né, muito trabalho, excessos demais, tava acordando muito cedo, dormindo muito tarde, e entendo que isso faz parte da vida de todo mundo, mas, né, com essa preocupação, essa ansiedade de filho, e fazer eu, a Bruna e tal, e eu conversando com ele, ele falou assim pra mim, ele falou, Fred, eu vou te contar uma história. Ele disse o seguinte, ele falou, há alguns anos atrás, eu comecei a criar canário. Só que eu queria que esses canários aprendessem a cantar como o bem-te-vi. E aí, conversando com uma pessoa, ele falou assim, ó, coloca um CD do lado desse canário com o canto do bem-te-vi que ele vai aprender. Acontece, ele fez isso. Acontece que toda vez que o canário ouvia o pai cantar como um canário, ele voltava a cantar como um canário. E aí, conversando com um senhor, esse senhor falou assim, não, o que você tem que fazer é colocar esse CD já dentro, quando esse passarinho ainda estiver dentro do ovo. Porque ele vai começar a ouvir e tirar o pai de perto. Porque ele vai começar a ouvir, ele já vai nascer e vai aprender. E isso me fez refletir muito, porque daí ele terminou dizendo assim, o que eu quero dizer com isso, Fred, é que os nossos filhos, lá dentro da barriga da mãe, eles já estão sentindo o comportamento dos pais. E o que o Rafael precisa hoje é de um pai mais tranquilo. Uau. E isso me deu uma virada de chave muito grande. E falei, cara, eu preciso mudar algumas coisas. Obviamente, continuar trabalhando muito, continuar fazendo as coisas acontecerem, mas eu preciso mudar muita coisa. E isso está muito ligado ao que você falou dessa coragem de ser imperfeito. Porque não adianta a gente querer 100% de acerto, 100% de certeza, 100% fazer a coisa correta. Porque a nossa vida é muito mais não do que sim. Mas a gente ter a empatia pelo outro e principalmente o tentar acertar ao máximo, né, Gutão? Porque a gente pode corrigir, cara, a gente pode errar, a gente pode corrigir. Né? Eu já falei isso aqui hoje, nós somos seres humanos. Sim. Mas ter essa coragem de ser imperfeito, talvez seja muito melhor e maior do que a coragem de ser apenas perfeito. Exato. E sair da neura. A neura Exatamente. de querer. Fred, você tocou num ponto que para mim ele é necessário na sociedade de hoje, que é um dos aprendizados que a gente traz dentro do treinamento Mastermind para ferramenta para lidar com as preocupações é ter alguém com quem conversar abertamente. Existem várias maneiras que a gente faz isso. Você pode conversar com uma pessoa próxima, um familiar, um amigo. Acho que melhores amigos, quando são amigos de verdade, aquele amigo que você sabe que é amigo em todas as horas, é muito legal. Às vezes você tem isso com o cônjuge, com a parceiro, parceira, companheiro, companheira, dentro do seu relacionamento. Mas eu percebo que é muito importante quando a gente tem alguém com quem conversar na área profissional. E aí um pouco, talvez da sua vivência, que eu acredito que você possa me falar um pouco mais sobre isso e como fez e faz bem para você, da terapia. Algo que a gente vem falando muito ao longo dos treinamentos Mastermind é a atitude mental positiva, cuidar da saúde mental. Nós vivemos um pós-pandemia onde isso... E qual o papel do terapeuta, do psicólogo, da psicóloga dentro da tua vivência, daquilo que você trabalhou ao longo desses anos? Então, eu acredito que é muito, talvez sem saber, um papel que a gente faz com alguns dos nossos participantes. Boa. Que é o psicólogo, ele tá ali para te ouvir. Muitas vezes para te dar uma direção, para te fazer ficar reflexivo, para te fazer pensar, mas é para te ouvir. Né? E o fato de ter alguém para conversar abertamente, como você falou, alivia bastante.
Porque às vezes a gente quer segurar pra gente coisas, cara, eu não quero preocupar algum familiar com isso. Eu não quero passar isso pra preocupar um amigo com isso. Cara, e a terapia é a hora de você colocar isso pra fora, né? Exato. E eu hoje, quase 1 ano e meio já que eu tô fazendo terapia, cara, tem me ajudado muito. Porque às vezes eu saio de lá com boas ideias, com boas reflexões, e falo, caramba, eu não tinha pensado nisso, algo tão Uau. simples, e eu não pensei por esse caminho. Então isso ajuda muito. É, ah, muito mais, não como, como um autocontrole, para saber para onde direcionar, para, cara, às vezes uma coisa tão simples, você fica quebrando a cabeça, cara, mas e se for por esse caminho? Você fala, pô, peraí. E sabe que eu dei uma palestra recentemente numa grande empresa, do ramo logístico, tem milhares de colaboradores, e a gente falou do ter alguém com quem conversar. Era uma equipe de segurança do trabalho, e aí a gente deixou uma sugestão. Vocês têm um psicólogo, uma psicóloga? Falou, não, nós temos aqui, se a pessoa procura, a gente busca. E aí a gente falou, olha, vamos fazer uma experiência? Que tal vocês incentivarem as pessoas a conversarem Uhum. dentro ou fora da empresa, né? E algo muito significativo foi um feedback que o gestor passou para a gente de que muitos dos problemas e das conversas que eram tidas ali nem estavam diretamente relacionadas ao trabalho e ao clima organizacional da empresa, mas que eram situações que afrontavam as pessoas, que apareciam na vida das pessoas lá fora e que eram trazidas para dentro. E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Uhum. É óbvio que nós aprendemos a viver no profissionalismo, a gente tem que ser aqui na empresa, o que é na empresa, e para nós, instrutores, vamos dizer, é um desafio também, né, Fred? Tem dia que o dia não foi legal, que as coisas não aconteceram bem, mas nós estamos lá e acredito que esse propósito, essa missão de ir à frente, nos coloca sempre prontos para ouvir e para conseguir até aconselhar em situações que talvez a gente também esteja vivendo ou tenha vivenciado ainda sem resolver. E quando a gente entende que o que acontece lá fora faz parte da minha atuação aqui dentro, porque no longo prazo ela vai interferir, é quando a gente pode tomar mais uma vez a decisão de agir em alguma direção. E aí, o ter alguém com quem conversar abertamente é algo muito legal. Muito. O Guto, só falando sobre o que eu falei, me retratando sobre o que eu falei antes, né? Não significa que a gente faça papel de psicólogo para alguns clientes nossos, que nós somos psicólogos. Essa não foi nessa Boa. intenção Não, que eu sim, falei. claro. Mas o que você falou é o saber ouvir. E muitas vezes a gente tem uma visão que as pessoas não têm, Sim. né? Eu digo a gente como instrutor, mas pela nossa vivência, pelo que a gente aprende com outras pessoas, pelos exemplos que a gente tem. Mas o que a gente precisa, quando você fala de conversar abertamente com alguém, é que a outra pessoa tá vendo o nosso problema de fora. Boa. Às vezes a gente tem um problema que a gente fica girando em círculo, girando em círculo, girando em círculo e não consegue encontrar uma saída. E alguém que tá de fora, tendo uma visão mais macro, cara, e se você fizesse isso? E se você seguisse por esse caminho? Então, quando eu falo em fazer papel de psicólogo, cara, a gente tem uma vivência, às vezes, a gente já viveu coisas em outras empresas ou com outras pessoas que a gente consegue trazer dentro de um cliente. E olhar isso de uma visão mais macro para ajudar a solucionar um problema. E continuamos atuantes do ter alguém com quem conversar abertamente, né? Existem momentos dentro do Mastermind, onde nós também vamos até os nossos participantes, a gente conversa com eles individualmente. E muitos se abrem, dizem, olha, eu queria conversar com você de uma situação real que eu estou vivenciando na minha empresa, que eu preciso de uma orientação. Uhum. E às vezes o nosso papel é ouvir em primeiro lugar e depois entregar isso aí muitas vezes é a torcida, é a força que a gente dá, é aquela orientação que ajuda a encontrar caminhos, que faz um papel importante. E eu acredito muito, Fred, que a gente acaba sendo luz no caminho das pessoas quando a gente deixa a luz brilhar em nós também.
seja a nossa luz própria ou até mesmo a força que a gente recebe do alto quando alguém vem e pede alguma coisa para a gente não tem exatamente a clareza, mas pede um discernimento e Deus manda aquele momento, ou o nosso silêncio, ou uma frase que a gente falou, seja em aula, seja num momento particular, que toca. Não só da gente para eles também têm muito disso para nós, né? Muito, muito. Quantas sessões a gente se emociona dentro de sala, né, Guto, de ouvir as pessoas, as histórias que as pessoas trazem para dentro de sala, quanto isso nos toca dentro de sala. E é isso que torna também a turma tão generosa, tão importante, inclusive para a gente, né? É rico, né? E além de a gente conseguir se emocionar com eles, pensa num treinamento que traz resultado. Sobre as ferramentas, Fredão, ferramenta que a gente recebe, nós entregamos e que, estando no treinamento, a gente recebe dentro do treinamento Mastermind. Eu, particularmente, gosto muito de falar do vendas, porque o vendas é prático, objetivo. Você trabalha 8 etapas que você vai passar dentro de um ciclo de venda de alto valor agregado e com exemplos práticos, dinâmicos, isso é muito legal. Sim. Agora, dentro do Lince e dentro dos outros programas, o Enneagrama em si, como uma ferramenta que pode ser muito útil profissional, quais que são as ferramentas que mais te encantam dentro do treinamento que você fala, pô, isso aqui é aplicar e tem resultado? Legal, então. O Guto, eu penso que, obviamente que todas têm o seu grau de importância. Agora, o que eu gosto muito de trabalhar dentro de sala é o poder de convencimento, poder de persuasão. Fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente precisa que elas façam, que é uma das premissas do treinamento. Por quê? Fazer de maneira harmoniosa, de maneira colaborativa dentro da liderança. Não é mais aquele faz porque eu estou mandando, obedece quem tem juízo, eu sou o chefe, eu mando, tem que fazer o que eu quero. Mas é trabalhar de uma maneira harmoniosa, de uma maneira colaborativa. Porque isso acaba refletindo em outras ferramentas que a gente trabalha dentro de sala, além do que fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente faz, certo. Que a gente quer que elas façam. Perfeito. Mas de lidar melhor com pessoas, de solucionar melhor problemas. Eu adoro o MASP que a gente faz dentro de sala, porque dá uma luz muito grande para solucionar problemas. Então, nós como gestores, como líderes, ou as pessoas como líderes, é papel do líder criar um ambiente para que as pessoas trabalhem mais, trabalhem melhor. E o Lince traz muitas ferramentas para que a gente faça isso. Inclusive, Guto, eu até queria aproveitar para te perguntar isso, A gente fala dentro de sala sobre visão estratégica, que é ter um equilíbrio entre áreas diferentes da nossa vida, como profissional, área pessoal, familiar, social. E a gente já falou aqui, falou da minha história, falou da sua, a gente falou de paternidade, a gente falou de liderança, a gente falou de resultado. Como é que você, Guto, faz para trabalhar essa sua visão estratégica para que você tenha equilíbrio dentro dessa visão? Excelente, Fredão. Porque assim, eu sei que você é um cara acelerado. Você me ligou no sábado, falou, Fred, vamos conversar agora. Eu falei, Guto, agora eu não posso. 5 minutos. Você falou, cara, tive um incidente aqui, não consigo conversar. E eu sei que você é um cara bem de resultado, de ir atrás. Como é que você faz para ter esse equilíbrio, Gutão? Vamos lá. Eu sei que você é um cara família, viaja com família. Como é que é isso? Cara, eu acredito que tudo que a gente tem, em especial, ele foi lapidado como um diamante. Então, se você tem hoje uma característica que você fala, pô, nisso aqui eu sou muito bom, começa a pensar quais foram as coisas na sua vida que te lapidaram. E a visão estratégica é um diferencial, é um ponto forte que eu tenho. Quando a gente trabalha desenvolvimento lá, as competências que a gente vai trabalhar no Mastermind, uma delas é a visão estratégica. E a visão estratégica é a capacidade que a gente tem de olhar cenários futuros e de conseguir sustentar metas a médio e longo prazo. Legal. Então, vamos lá. Quando você tem uma característica de, eu consigo ter metas a curto prazo, tudo meu tem que ser rápido. Você está exercitando uma capacidade de realização, você pode ser um baita realizador. Mas aquele olhar de águia é aquele que sai de cima da pegada do tubarão, que olha e pum, ataca. É quando você enxerga mais alto e mais longe. É a visão estratégica. E a visão estratégica, ela foi desenvolvida na minha vida ao longo da minha jornada.
E quando eu penso o que fez eu desenvolver uma visão estratégica, eu me remeto lá aos meus 2 anos. Pô, 2 anos, como assim? Meus pais, eles engravidaram dos gêmeos quando eu tinha 6 meses. Eles já eram pai de um mais velho, o André, meu irmão mais velho, nasceu eu 2 anos depois, e com 6 meses engravidam dos gêmeos. Cara, com 11 meses, eu perdi colo, porque minha mãe tinha uma barriga de 5 meses com 2 filhos. Você pode imaginar o que é isso? Não, não posso. Aí depois nasceram os gêmeos, o Xande e a Adri. Quando nasceram os gêmeos, cara, eu falei, pô, legal, já tenho os irmãozinhos. Mas eu ainda era uma criança, eu tinha 1 ano e 3 meses. Quando nasceram gêmeos e chegaram gêmeos na casa. Minha mãe diz o seguinte, que com 11 meses eu comecei a comer com a mão, porque falou, eu tenho que me virar. E comecei a caminhar, e, enfim, mais cedo, tudo mais. Mais cedo nem tanto, 1 ano e pouquinho. Mas o fato é, chega um momento da minha vida que eu olho para um lado, tem o mais velho, eu gosto de brincar aqui, os irmãos que aproveitem aí o podcast também para dar as risadas e depois me combater no churrasco de família. O mais velho já era o reizinho, já reinava. Você concorda? Nasceram os gêmeos. Pô, cuidado especial, tem que cuidar de 2. Imagina, mãe. E a família dobrou, né? Dos 2 filhos virou 4, né? O número de filhos dobrou. E eu tava lá no meião, bicho. E aí eu falei o seguinte: eu preciso me virar. E aí eu comecei a enxergar algumas coisas de outros ângulos. Como é que eu faço para eu ter atenção aqui? Como é que E eu não sei, mas acredito que a vida para mim ela sempre teve um pouco de pressão. Uhum. E para quem já fez o Eneagrama, né, também foi trabalhando meus perfis. Eu acredito que na minha infância eu passei por uma fase 8, onde eu era o confrontador e eu queria poder. Eu dizia pro meu irmão mais velho assim, não, meu irmão tinha dó de bater em mim, porque ele era mais velho, né? E eu achava que era verdade, então eu achava que eu dominava, que eu podia bater nele, então tive a pegada do 8 confrontador lá, mas chegou um momento que eu entendi o seguinte, meu pai ainda é bem maior que eu, apanhei muito, né, nos confrontos que eu tinha lá, eu falei assim, velho, não tá dando certo a nossa estratégia, eu entendi que se eu ajudasse em casa, aí a parada ia ser diferente. Aí eu ia ganhar atenção, carinho. Ó que belezinha, tá melhorando. Porque não começou dizendo que menino bom, tá melhorando, que o bichinho era ruim. E aí, Era o Fredão, sobrevivente, né? é o sobrevivente. Eu sou do meio cara, também, por isso que o do eu meio, falo vamos lá, hashtag tamo junto, fazer podcast com os dois o do meio. primogênito O reizinho. Os pais estão aprendendo o reizinho. Depois e eu tenho uma irmã que veio 10 anos depois que eu. Um irmão 1 ano mais velho e uma irmã que veio 10 anos. Então o primeiro e o último estão ali, tá cara. ali, e nós ali, né? E aí, beleza. Sobreviventes. Pum. Cara, eu precisei aprender a me virar, eu entendo assim. E daí, até essa pegada aí que eu falei pra você, nos 13, 14 anos, o social, vou tocar um violão, pô, que legal. Isso aqui deu ibope, mais ou menos assim, buscar reconhecimento também, não era diferente. Cara, me traz e é muito legal estar falando isso. Isso aqui eu nunca falei em sala, tô contando pra você e, pô, cara, os nossos instrutores, sócios, amigos que estão com a gente também não tem essa parte da minha história. E aí, cara, eu começo a entender papéis aonde eu posso me atuar. E eu sempre fui um cara que acreditei no futuro, de olhar no futuro. Eu tenho um pouco de dificuldade com o presente, né? A gente vive o passado, presente, futuro, a tríade do tempo. O meu passado, puta, sempre eu lembro dele, falo, pô, que legal, pá, tive infância e tal. Aí eu falo, presente, tem que construir o futuro. Pá, eu sei que a gente constrói o futuro aqui. Mas eu sonho muito com o futuro, eu consigo olhar o cara... E quando as pessoas começam a contar uma história, uma habilidade que o mundo dos livros também me trouxe foi o mundo da imaginação. Então eu começo a imaginar qual o potencial que você tem como empresário numa área nova, ou como pai que você vai ser, e essa vontade de ajudar e compartilhar, eu começo a compartilhar com você. De uma forma sedutora, falar, pá, e se fizesse isso, colocando luz onde...
E isso gera um encantamento muito grande. As pessoas falam, cara, de onde se tira essas ideias? Aonde você vai buscar a inspiração? E eu digo assim, é naquela vontade de ajudar a você enxergar para você algo melhor. Porque eu sou um eterno sonhador que fico imaginando, sonhando e que administro as minhas frustrações, porque nem tudo que eu imagino, que eu sonho, acontecem do jeito que eu pensei. E a visão estratégica, em especial, é essa capacidade de sonhar. Isso a gente não pode perder. Profissionalmente falando, é olhar o cenário que a gente se encontra, e por mais desafiador que ele seja, e olhar aquela luz no fim do túnel, aquela centelha de esperança e falar, se isso aqui der certo, eu consigo mudar o cenário, eu consigo fazer diferente. Isso é ter uma visão estratégica do negócio. Muito bom, muito bom. Então, cara, você trouxe uma coisa que eu acho muito essencial, né? Essa capacidade de sonhar, ela é muito importante, porque quando eu falo sonhar, é olhar onde a gente quer chegar, olhar para onde a gente vai estar, né? Mas as pessoas precisam ter muita consciência que a imaginação, né, o sonhar, existe uma linha muito tênue para que as coisas aconteçam. Não é só imaginar, não é só sonhar. Excelente. A gente precisa colocar ação naquilo que a gente quer. E é aí que quando eu falo de visão estratégica, cara, às vezes a gente coloca muita ação no nosso trabalho e a família começa a ficar de lado. Pô, como é que a gente tem que gerar isso? Como é que a gente faz para gerar esse equilíbrio? Boa. Eu gosto muito de falar sobre isso, Guto, porque quando eu e a Bruna, a gente decidiu morar junto, a Bruna morava em São Paulo e eu em Jundiaí. Então ela trabalhava em São Paulo e eu trabalhava em Campinas. E a gente conversou, falou, a gente tem que morar no meio do caminho. Ela já morava em São Paulo há mais de 10 anos. E a gente precisava morar no meio do caminho. E a gente foi para Jundiaí. E aí chegou uma época que ela sempre, para estar em São Paulo, ela trabalhava no hospital em consultório, então ela acordava 4 da manhã e voltava 8 da noite. Eu estava com algumas turmas em Campinas, então eu acordava cedo, 5 da manhã, comecei a programar para acordar antes, só que eu voltava de Campinas às 11 da noite. Uau. Eu chegava em Jundiaí 11h30, às vezes meia-noite. Então eu comecei a ver que se eu não encontrasse a Bruna no café da manhã ou à noite, a gente não ia se ver durante a semana, a gente ia ver só final de semana morando na mesma casa. Então eu às vezes chegava em casa meia-noite, era 4 da manhã, eu tava acordado com ela, pra gente tomar café da manhã juntos, porque depois ela voltava do trabalho, eu já não tava mais em casa, eu tinha saído pra ministrar a sessão, e eu voltava, ela já tava dormindo. Então ter esse equilíbrio dentro de casa, né, vida pessoal, vida profissional, faz muita diferença. Mas às vezes a gente vai, né, sai um pouco desse equilíbrio, tipo, ó, cara, tô trabalhando muito porque eu quero conquistar isso, eu estou imaginando isso. Mas isso tem a ver também com a minha família. E eu preciso mudar algumas coisas para gerar esse equilíbrio dentro da própria casa. A palavra equilíbrio, ela deveria ser ensinada em qualquer momento qualquer treinamento de profissional, deveria ser falado sobre equilíbrio, porque tudo em excesso faz mal. Meu pai dizia assim, até água em excesso faz mal. Se tomar água demais, vai fazer mal. Até água em excesso faz mal. E o equilíbrio, Fred, quando a gente trata de família e trata de um trabalho que exige demais, ou com viagens, ou com um horário que a gente estende, é preciso a gente entender por quanto tempo e a gente pagar o preço. Exato. Primeira coisa, dentro do Mastermind a gente trabalha, compartilhe a sua visão com as pessoas próximas. Presta atenção, se a sua visão ela tem feitos extraordinários, se você vai escolher estar ali sempre no topo, os ganhos altos, a pergunta é, tamo junto? Temos consciência de que a gente vai trabalhar bastante, vai se ver menos por um período? Isso a gente fala lá no treinamento Mastermind, na sessão 6, na matriz de perdas e ganhos, que é uma ferramenta que a gente entrega com maestria dentro do treinamento.
Quando eu entendo que o meu sonho é alto, a minha visão, eu tenho um preço mais alto a pagar, Perfeito. mas eu também tenho um resultado uma forma de aproveitar, uma recompensa que igualmente é grande. Top, topamos junto, é a primeira coisa. Juntos nós vamos muito além, mas precisamos estar alinhados. Segundo ponto, sonhar grande traz esforço grande. E aí de ação, você fala e fala muito bem, que é fazer aquilo. Gosto muito do dilema que acontece quando os departamentos de marketing das empresas criam campanhas mirabolantes. Nós vamos fazer isso e aquilo, e vai ter um corpo. E quem vai cuidar disso? É o pessoal aqui da logística, do comercial e tal. Criar para os outros fazerem é fácil. Agora, ser o primeiro a dizer, tá aqui, vou dar o primeiro passo e a gente tá junto. Então, sonhos grandes, eles também trazem ações, disciplina maiores. Mais fácil do que a gente estar no topo é se manter no topo. Exatamente. Por isso que a gente precisa pensar muito bem isso. E o terceiro ponto para a gente ter o equilíbrio são os valores. Quais são os valores na tua vida? Eu não tenho como dizer para você o quanto é negociável levantar ou não mais cedo para estar com a tua esposa ou descansar mais para ter mais tranquilidade. Os valores vão dizer para você o equilíbrio que você vai ter. E isso, Fred, quando a gente descobre por meio do autoconhecimento e compartilha com a pessoa que está ao nosso lado, a gente encontra harmonia. O Mastermind é harmonia e cooperação entre as pessoas em torno de um objetivo voltado para o bem comum. Não está dando harmonia? Cara, conversa sobre o objetivo ou do modo como você está atingindo. Ou digam juntos, nós vamos nessa direção por tanto tempo. Acredito que isso tem me ajudado com a nossa tropinha. Lá são 3 filhos, mais a esposa e os meus projetos individuais. E é muito diálogo que faz a gente buscar um equilíbrio. O que não significa que eu sou o tempo todo equilibrado. Sim. Eu também tive meus momentos, tenho minhas reflexões. Nisso aqui eu preciso pegar um pouco mais leve, preciso fazer mais ou menos. Nós temos os nossos bastidores também, né, Gustavo? Isso é muito legal, né, Fred? O bastidor, cara, essa vida do Guto, do Fred, fora do Mastermind, como que é o teu dia a dia, ou assim, não o dia a dia necessariamente, mas como que é o Fredão fora da Mastermind, hein? Para aquele cara que só viu o Fred lá engravatadinho, lá na frente, como é que é o Fredão? Legal que semana retrasada, não, já faz mais que isso, um mês mais ou menos, eu tava numa das maiores feiras de agropecuária que acontece aqui em Olambra. E eu encontrei um casal de clientes lá. Falou, tudo bem e tal. Aí eles me olharam assim, caramba, Fred, você aqui, não sei o que, eu tô acostumado a te ver de terno, hoje você tá aqui de camiseta, calça jeans, né? Então, o Fred fora da Mastermind, as pessoas estão muito acostumadas, acho que até entre a gente, né? Sim. Às vezes se encontra em final de semana de calça jeans de bermuda, caramba, mas o cara usa bermuda, né? O cara não usa só terno. Porque todo dia a gente tá de terno, porque faz parte do nosso cotidiano, do nosso trabalho. Então, o Fred fora da Mastermind, cara, é um cara, hoje que eu faço gestão de propriedade rural, então eu tô sempre no campo. Hoje até um cliente foi me visitar lá no sítio, que eu sou cliente dele também, o escritório de contabilidade. E, ele fez um vídeo meu, eu tava de quadriciclo recebendo ele, né, cara, de calça jeans, de bota para proteção e tal. Então, o Fred fora da Mastermind é um cara que gosta de fazer muitas coisas diferentes. Eu sempre fui um apaixonado por cavalos. Hoje ainda tô me reaproximando disso dentro dessas propriedades. Hoje a gente tem foco em produtos orgânicos numa das propriedades na propriedade que eu gerencio. Então, as coisas acontecem também nos bastidores. Mas, além disso, o Fred é um cara muito família, né? Eu tô sempre junto com a Bruna, a gente faz muita coisa em família, a gente gosta de passear, de sair para jantar. Hoje o cuidado, o foco é o Rafael, né? Que vai nascer agora em outubro. Que massa. Então,
Eu sou um cara que gosta muito de estar com pessoas, não gosto de barulho, mas gosto de estar com pessoas, principalmente as pessoas queridas, as pessoas que eu gosto de conversar, de bater papo. Hoje eu tive um bate-papo muito legal lá no sítio com esse cliente, o Paulinho, que já esteve aqui no podcast com a gente, Olha lá que da Taos legal, Contabilidade. cara. Abraço pro Paulinho A aí, gente ficou gigante. mais de 3 horas, eu e ele, Uau. conversando, e foi uma manhã muito legal, né? E obviamente que isso acontece nos bastidores, Sim. mas também tem tudo a ver com o nosso trabalho, Tem. né? Porque às vezes conversar coisas aleatórias, alinhar algumas coisas com clientes em ambientes diferentes, podendo pensar de maneira diferente, tira um pouco a gente dessa visão micro para uma visão macro, a gente tem ideias legais. E, cara, o Fred fora do trabalho é isso, cara, que gosta às vezes de falar besteira, gosta de tomar um bom vinho, de legal. um bom jantar. Então eu sou um cara bem eclético, viu, Gutão? E isso tem a ver com equilíbrio, né? Porque Tudo a ver. é isso que nos equilibra também na vida pessoal e Exatamente. profissional. Eu tenho 3 mundos que eu vivo dentro dessa instância. Guto, falei um pouco deles aqui, obviamente, porque faz parte do DNA. Sempre caminhando em família também, com a tropinha, com os 3 filhos e a minha esposa e eu. O quinteto fantástico vai para cima e para baixo. Mas os 3 mundos que me resumem é o mundo católico, que foi de onde eu vim. Eu me recordo desde pequeno, lá na Ruinha, em Taubaté. A gente morava perto do conventinho, onde os padres eles se formavam. Então tinham seminaristas lá, dos deonianos, e iam em casa comer churrasco, tudo. Tem um cara que foi uma figura muito conhecida na Igreja Católica, o Padre Léo, que era da Canção Nova. Ele ia comer churrasco, feijoada lá em casa. A gente tirava onda, brincava pra caramba com ele, Padre Joãozinho, Padre Zezinho, uma turma bem forte. E aí esse era o mundão, meu pai estava sempre envolvido. Aí meu pai vem para Campinas para trabalhar na TV Século XXI, e continua o mundo católico aí em cima, a gente dos grupos de oração e tal. E meu pai é uma figura que hoje ele é um nome muito reconhecido dentro da Igreja Católica como o Papa do Marketing Católico, que ele, há 30 anos atrás, estudou um pouco sobre isso e cunhou esse termo, defendeu uma tese em 1994, a tese foi defendida um ano antes, depois publicada, do marketing aplicado à Igreja Católica. E ele traz um encontro de marketing católico que é algo fenomenal que acontece. Vai acontecer do dia 16 ao dia 19 de setembro no Rio de Janeiro esse ano. E eu sempre fui próximo do meu pai e aprendi na jornada com ele. Era algo que mesmo na editora, no meu começo do mundo do livro, eu sempre estava presente com ele e tenho a alegria de até hoje, ele aos 76 anos, eu aos 46, a gente fazer os encontros sempre juntos, ele está sempre próximo. É uma forma, eu acredito, de dar continuidade ao legado do paizão. No mundo dos livros, esse é um mundo que eu fui descobrindo. Sabe uma curiosidade, Fredão? Eu não era leitor assíduo, nunca fui assim na minha infância e tal. Depois que eu entrei na faculdade, eu pensei assim, cara, tem muita coisa aqui que eu preciso absorver. E eu fiz PUC São Paulo. Lá no Perdizes tinha umas livrarias no entorno, eu gostava muito de visitar, e aí eu fui me tornando leitor assíduo. Por isso, se você não é um leitor assíduo, não gosta tanto de ler, sempre há tempo para a gente descobrir esse gosto, porque ler para mim é uma viagem, trabalha muito a imaginação e me ajuda muito até hoje. No mundo dos livros, hoje tenho as jornadas literárias, né? Os autores que eu agencio. Eu sou um agente literário, um profissional no mundo do livro que leva autores para editoras e tudo mais. Isso também enriquece muito a instrução, porque a gente traz bastante a vivência do Mastermind para a prática, num ponto profissional, e engrandece, porque eu estou sempre conversando de assuntos novos. Você falou da alegria de aprender. Quando você trabalha com livros e com autores, você vai conversando e trocando ideias sobre as ideias dele. E algo que uma vez um amigo me falou assim, mas você fala para as pessoas das suas ideias, você deixa eles com as suas ideias, fala, olha, o tema que ele trata não tem nada a ver com o meu. Se é uma ideia útil, eu estou falando quase como que um leitor. E que bom que se os leitores possam conversar com os autores. O mundo do livro
me encanta e é com muita alegria que eu tenho autores que publicam seus livros comigo, que confiam a mim esse trabalho de representá-los. E o mundo Mastermind, que é esse mundo encantador, que a gente tem o grupo de participantes e amigos mais gostosos, porque a gente conhece a história de cada um ao longo de 12 semanas, ou 6 semanas no Vendas, ou um final de semana no Enneagrama e no Pleno, ou 7 semanas no Gestão, e a gente consegue trazê-los um pouco para a nossa vida. O Guto fora da Mastermind é esse misto de coisas. E talvez por isso seja tão difícil a gente desligar. Eu acredito que a nossa passagem nessa vida é muito curta e, de certa forma, a gente tem que deixar o nosso legado por onde a gente passa. Perfeito. Ô Guto, você tocou num ponto muito interessante, porque quando a gente está no Mastermind, não acontece só dentro de sala, né? Quando o treinamento acaba ou até durante o treinamento, a gente cria conexões com pessoas, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque dentro de sala a gente conhece as pessoas na sua essência, né? O profissional na sua essência e o ser humano na sua essência. Isso faz com que as relações se aproximem. Então eu gosto de falar disso porque hoje gera um networking muito grande para a gente dentro de sala. E eu citei o Paulinho aqui, mas eu posso citar alguns participantes de sala que hoje eu sou cliente, que são meus clientes e que hoje eu sou clientes, que nos atendem daí. A gente tem o Rodrigo aqui que sai daqui de Campinas para atender a gente lá em Jarinu, no sítio, que é da IG. Então a gente tem uma série de pessoas dentro de sala que acabam que são nossos clientes, que a gente acaba virando cliente também. Então isso é muito bacana, porque a gente acaba tendo uma troca maior também fora de sala. E às vezes a pessoa chega e fala: pô, caramba, peraí, esse não é o Fred que tá dentro de sala. Perfeito. Em sala a gente tem uma postura de instrutor, né, cara, sempre de terno, de falar abertamente, mas tomar cuidado também com o que fala, ao emitir algum tipo de opinião, por exemplo, que possa gerar algum burbúrio dentro e fora de sala. Mas fora de sala, você às vezes conversa com a pessoa, pô, você fala palavrão, cara, você xinga também, né? Então é muito legal ter desmistifica aquela imagem que a exato. gente Isso é muito legal. Tem um ponto que você falou da força os relacionamentos, do nosso networking. Hoje eu estava conversando com um grande cliente e amigo, que é o Dantas, da Surgicare, e a gente estava trocando uma ideia. Ele falou assim: Guto, você tem noção do tanto de gente que você conhece e quantas pessoas você pode conectar? E porque eu estava ligando para ele falando: olha, hoje eu estou indo num cliente que você me apresentou, e a gente vai conversar um pouco de treinamento, como nós já tínhamos falado alguns anos atrás e que acabou não acontecendo. E ele achou isso super bacana da nossa parte, conversar, agradecer, trabalhar essa gratidão. E aí eu fiquei pensando, falei: olha, não só sei da força do meu networking, das pessoas que eu conheço, como cultivo isso, como um grande terreno gerador de oportunidades. Eu acredito muito que essa nossa área social, seja onde você frequenta, seja na sua igreja, seja na sua comunidade, seja no grupo que você tenha de amigos, a nossa força de gerar novas oportunidades, ela está justamente na relação que a gente tem com as pessoas e na credibilidade dessa relação. Perfeito. E muitas vezes a gente se vê em situações, Fred, que diz assim: puxa vida, eu estou num momento difícil nos meus negócios, eu preciso de uma força aqui ou acolá, ou às vezes até na vida pessoal mesmo. E aí a pergunta que eu faço é assim: como é que está hoje o teu relacionamento, o teu social, o teu networking? Não aquele networking que a gente paga para fazer, para estar do lado de alguém. Não. De pessoas reais que conhecem tua história, que sabem onde você quer chegar e que, acima de tudo, estão dispostas a ajudar porque é você. Porque em algum momento você fez um bem também para elas. Ou simplesmente porque gostam de você. A sua força está na rede de relacionamento que você está construindo. Exatamente.
E quando a gente desenvolve essa habilidade no Mastermind, os nossos negócios crescem ainda mais, de forma orgânica e natural. E talvez esse seja um dos pontos, Fred, que a gente também agregue mais aos nossos participantes, de mostrar para eles que vale a pena confiar nas pessoas e selecionar bem com quem a gente vai estar do lado, né? Exatamente. Isso é importante, né, Fredão? Boa, Na transformação. A transformação. Trocar Excelente. o excelente. ambiente, Excelente. não no sentido de ignorar quem faz parte da história. Vou te jogar uma batata quente, hein? É. Eu não sei como que é aqui como que foi aqui, quantas vezes a gente falou aqui no Conexão Mastermind, mas tenho quase certeza que nunca foi tratado sobre esse ponto. Tem alguns lugares que dizem assim, olha, se você quer crescer na vida e ir para um próximo nível, você tem que estar perto de pessoas que saibam mais que você e tal. E muitas vezes fica aquela coisa assim, você é a média das 5 pessoas que você convive. E eu já vi muita gente chegando e falando, agora eu não vou mais conviver aqui com esses caras não, porque é a média das 5 pessoas. Às vezes o cara chega até para falar, vamos conviver mais, né? Querendo entrar perto de mim aqui para virarmos essa média. Como é que você vê isso, Fredão? Até que ponto essa frase funciona ou essa interpretação da frase, que eu acho que é o principal. Boa. Guto, eu mesmo já falei isso algumas vezes, né? Hoje eu falo que eu acredito que existe uma verdade nisso, né? Você é a média das 5 pessoas mais próximas de você, mas eu acredito que a gente pode agregar muito valor para outras pessoas. Perfeito. Né? Que é o que a gente faz de ensinar, de passar conhecimento. Agora, o que eu não gosto, né? O que eu não gosto é de talvez ser não sei se é essa a palavra, mas talvez ser a pessoa mais inteligente na mesa. Porque eu acredito que a gente sempre tem o que aprender. Sim. Sempre tem o que aprender. Se você chega num ponto que você fala assim, eu já sei tudo, daqui para frente eu só ensino, alguma coisa tá errada. Boa. Alguma coisa tá errada. É um ponto de atenção. Perfeito. Eu costumo dizer que a gente sempre tem algo para aprender, independente de ser alguém mais experiente, menos experiente, porque às vezes alguém menos experiente pode te dar uma ideia muito boa, que te ensine muito. Então, eu acredito nessa frase, Perfeito. mas eu entendo que a gente sempre tem algo para aprender ou para ensinar. Ótimo. A provocação ela vem porque em alguns momentos as frases viram clichês e algumas pessoas interpretam de maneiras que nem sempre são adequadas. E uma das coisas que me incomodava, né? Numa das interpretações que uma vez um participante me trouxe, assim, eu não tô nem mais saindo com meu primo, não, porque o cara era isso, o cara aquilo, e eu agora tô dando uma evitada. Aí eu começo a pensar assim, né? Como é que eu me construí como pessoa na vida? Foi lá na ruinha, em Taubaté, com a turminha da rua que jogava bola de pé descalço, aquilo outro. E é claro que muitas vezes alguns tomam alguns caminhos que não são os caminhos ideais. E naturalmente a gente vai afastando, até porque faculdade chega, cada um vai para um canto. Eu lembro com muita saudade das minhas turmas de colégio e de colegial, de ensino médio, né, hoje em dia, que me trazem boas lembranças. Agora, quando a gente começa a levar a ferro e fogo a ponto de se afastar também de pessoas que fizeram parte da nossa vida e da nossa história, eu digo, mas aonde está também a gratidão? Perfeito. Porque eu também me torno aquilo que eu sou a partir de pessoas ao meu redor, e às vezes eu aprendo com o erro do outro e passo a não errar, ou aprendo a não errar, porque eu vejo a cabeçada que o outro deu. E é muito fácil a cultura do descarte dizer, opa, tô num outro nível, não quero mais você, vou pro outro. É muita prepotência, né? Isso. E é outra coisa, se você também for o que menos sabe na roda, a pergunta é, se todo mundo pensasse assim, você tava lá? Então a provocação, e eu gosto da reflexão, o mundo dos livros também ajuda a gente a refletir, a filosofia ajuda a refletir, que é assim, que a gente deve ser grato a tudo.
inclusive as experiências não tão positivas que nós tivemos. Eu contei agora, contando aqui, eu falei para você, Fredão, agora eu não posso mais falar, porque eu me envolvi num acidente, e foi um acidente de trânsito, uma coisa corriqueira, mas com certa gravidade, né? E quando a gente se posiciona de uma maneira em que a gente não consegue extrair coisas boas das situações, a gente começa a ficar chato. E chato, acho que consigo mesmo. A gratidão, ela precisa acontecer. Aquela experiência do acidente faz parte de um passado e me trouxe um aprendizado. Eu me cobrei muito do momento do acidente para cá, porque eu tive a culpa naquele acidente por uma falta de atenção de ver um pare no chão. Não tinha a placa bem sinalizada, mas eu me cobrei. Mas esse passado já faz parte do meu aprendizado. E se eu sou quem eu sou com esses erros e com essas dificuldades também. Então, parar de murmurar e de dizer por que aconteceu isso comigo. E aí eu cito o Viktor Frankl, que a gente usa muitas vezes algumas frases. É parar de dizer por que a vida fez isso comigo. Por que a vida fez isso comigo? Pensar, o que a vida espera de mim a partir desse momento com esse aprendizado? E talvez isso valha para a relação de pessoas. Não é todas as pessoas que a gente convive que tivemos experiências boas, mas a gente pode sim ser luz na vida dessa pessoa que, ao ver o nosso caminhar no próximo nível, pode chegar e falar para a gente o que você fez para chegar lá. Exato. E Guto, olhar muito para chegar no próximo nível, olhar da seguinte forma, né? Eu acredito que a vida ela é muito mais erros do que acerto. A gente sempre erra muito para ter bons acertos, né? A gente aprende muito antes de ter bons acertos. Agora, o que esses erros geram de aprendizado é o que faz a diferença. O que a gente vai fazer com esse erro é o que gera a diferença no acerto. Então, como você falou, a gente ficar se martirizando, se cobrando sem parar, não vai gerar um acerto. Agora, sacudir a poeira, entender que errou e partir e seguir em frente para acertar é o que faz toda a diferença quando a gente quer crescer, quer passar para um próximo nível, como você muito bem colocou. E dentro dessa perspectiva, no mundo profissional, com as vivências profissionais que vários participantes já tiveram fazendo qualquer um dos nossos treinamentos, qual que é o grande ganho, Fred, que você entende que a pessoa tem imediato? Conheceu o Mastermind, começou a fazer as aulas, vivenciou essa experiência. O que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo que o participante ganha ao conhecer e vivenciar o Mastermind? Legal. Eu consigo pensar em algumas coisas, não só em uma, Guto. O que eu gosto muito, a gente falou bastante do Lince aqui, né? Boa. É que na sessão 1 a gente tem um choque de realidade muito grande, né? Por exemplo, quando a gente fala de leis do êxito, faz uma avaliação em como você está em cada lei, e é uma avaliação, obviamente, de cada um, do momento de cada um. Eu gosto de falar que a gente leva alguns tapas de luva de pelica, né? Porque você começa a pensar em muitas coisas. Fala, cara, o que eu posso fazer para melhorar aqui? Por que eu estou errando tanto? Por que ele está falando isso? Será que é para mim? Então, a gente começa a ter uma percepção de autoconhecimento. E quando a gente fala no Lince, e em alguns outros dos nossos treinamentos, que é uma mudança de comportamento, que é entender os nossos comportamentos, quando a gente se conhece, a gente começa a mudar o nosso comportamento. Obviamente que para mudar, a gente precisa querer mudar, né? A gente está disposto a mudar. Então, já iniciando na sessão 1, essa provocação para mudar comportamento já começa a gerar resultado. Porque às vezes da sessão 1 para a sessão 2 o cara já começa ali, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso melhorar isso, o que eu preciso fazer? E aí na sessão 2 a gente começa com outras ferramentas, que obviamente que se as pessoas quiserem conhecer, elas vão estar em sala, né, para gerar essa mudança de comportamento. Porque se a gente quer mudar o outro, o primeiro que precisa mudar somos nós mesmos. Perfeito. Fredão, tem uma característica se a gente quer mudar o outro. Existe uma geração de pessoas que quando perguntam o que você gosta de fazer? Eu gosto de ajudar as pessoas a se desenvolver. E por mais que essa seja uma frase bonita, e eu espero que todas as pessoas que trabalham
com ensino, com levar o conhecimento e gerir conhecimento, que elas tenham esse sentimento, porque nós precisamos gostar de ajudar as outras pessoas, às vezes eu sinto isso um clichê e uma fuga, talvez, de dizer de forma objetiva o que você faz ou o que você gosta de fazer. Porque basta você olhar para a vida da pessoa que gosta de ajudar outras pessoas a se desenvolverem. A pergunta é, as pessoas ao seu redor estão se desenvolvendo? E aí eu queria falar da característica da generosidade de emprestar as suas histórias, que fazem a diferença, para que outras pessoas cresçam com ela. Como é que é, Fredão? A gente teve algumas histórias que nos marcaram muito, mas uma que eu tive o privilégio de ver você contando pela primeira vez em sala de aula, foi uma situação relacionada ao teu casamento, de um imprevisto que aconteceu lá e que você compartilhou, mesmo com dor, entendendo que naquela sessão ela ia ser importante. Eu falei, quanta generosidade emprestar a tua história para outras pessoas crescerem. Como é que você vê isso, Fredão? Guto, o nosso tempo está um pouco curto para contar toda a história, mas é uma história que eu gosto de citar como autocontrole, né? Porque tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Como você falou, a gente olhar as coisas de maneiras diferentes, para mudar de nível, e eu gosto muito de falar de autocontrole. Eu sempre fui um cara bastante estourado, né? Às vezes, há alguns anos, eu tive a fama de ser um cara meio grosseiro, porque eu respondia tudo muito na lata. E quando isso aconteceu, né, dentro desse imprevisto, dentro do meu casamento, na festa do meu casamento, foi o momento de manter um autocontrole. Porque se eu respondesse à altura, ou colocasse mais lenha na fogueira, aquilo ia virar algo muito maior e podia acarretar problemas maiores para mim, né? Então, esse autocontrole, quando eu coloco essa história em sala, é para que as pessoas olhem para que, independente da situação que você esteja, se você perder o seu autocontrole, cara, você vai perder a situação. O jogo vai virar. Por mais razão que você tenha, se você não tiver autocontrole, o jogo vai virar. Aquela velha história do apelou, perdeu. Cara, se uma pessoa me ofende, se eu responder a ela com ofensa, eu tô fazendo igual a ela. Eu tô perdendo. Então, emprestar a história, e a gente tem muitas histórias muito interessantes, né? Eu conto a história do meu casamento, eu conto a história do meu avô, eu conto histórias da música. E isso, o emprestar a história, faz com que as pessoas se identifiquem com a gente, se identifiquem com a nossa história. Ele fala, caramba, eu tenho uma história parecida. Ou, putz, o meu problema acaba ficando tão pequeno diante desse problema, né? Então eu preciso seguir em frente. Mesmo que isso gere um pouco de dor. Mesmo que isso traga lembranças, né? E aí eu gosto quando a gente fala em gerar dor, né, Guto? Você começou a nossa conversa aqui falando de algo muito interessante, que foi da sua mudança de cidade, né? De mudar de Taubaté para Campinas, ainda pequeno. E toda mudança, independente da idade, ela gera algum desconforto, ela gera algum tipo de dor, né? Mudar muitas vezes dói, mas faz parte do jogo. E quanto mais a gente muda, quanto mais a gente entende e entra no jogo da mudança, isso faz com que a gente cresça muito mais. Então, você falou da história do meu casamento, eu citei o autocontrole, porque para mim o Mastermind fez toda a diferença em ter autocontrole. Em ter mais controle sobre o meu comportamento, ter mais controle sobre os meus problemas, o que me ajudou muito a solucionar muita coisa. Então, isso que faz toda a diferença ao emprestar a sua história para alguém. Porque de 30 participantes que a gente tem em sala, alguém vai olhar e falar, caramba, essa história faz sentido para mim. Fredão, isso que é... Eu sei o impacto e a força que foi aquela sessão. Para mim E é por isso que eu falo para você, por isso que é bom estar em sala com você, por ouvir a sua verdade, por perceber a sua entrega, cara. O que foi muito legal, Guto, hoje eu falo legal no sentido de estar na sala com a minha esposa, por exemplo. Eu fui um instrutor da Bruna. Uau. E numa das sessões, eu conduzindo uma palestra dela, ela contou essa mesma história, o que foi para ela como um sentimento de indignação.
Então, ter essa troca com ela dentro de sala não só me fez ter mais autocontrole diante de tudo que está acontecendo agora nos bastidores, mas também me fez falar, cara, eu tô com a pessoa certa, eu tô na sala certa, eu tô no lugar certo. Então, Porque ela contou a história. ela contou a E história. você, Então, isso gerou um desconforto para ela, gerou um sim, desconforto para mim, mas que a gente mas que continua estava caminhando. e ajudando outras pessoas. junto. Legal falar dessa relação. As nossas esposas também fazem o mastermind. Isso. E quando elas fazem o mastermind, a gente perde um diferencial que a gente conseguiu usar as técnicas com elas, e aí as técnicas são aprendidas por elas também. E aí o jogo fica igual. Então, se você já fez o mastermind, ou se o seu marido ou esposa já fez o mastermind, tá na hora de você se igualar, vai pro mastermind Viu, você e é também. legal porque algumas pessoas falam, pô, mas faço com a minha esposa, faço com o meu marido, como é que é isso? Ou eu fiz, quero colocar minha esposa, putz, vai ser legal, não vai? E eu sempre falo para as pessoas, é muito legal. Porque quando as pessoas estão dispostas a mudar comportamento, começa a mudar, começa a mudar título, começa a mudar uma série de coisas. Quando o marido ou a esposa, né, o cônjuge faz junto, ou faz num outro momento, mas faz o treinamento, os pensamentos começam a andar muito iguais. Perfeito. E aí fica muito mais fácil a comunicação. A harmonia nos objetivos Exato. se alinha e acho que um novo nível de relacionamento se instaura. Acho que muito mais do que subir degrau a degrau, o nível de harmonia e de cooperação em torno de objetivos reais, ela faz acontecer. Concluo a minha participação falando disso com a última viagem que nós fizemos em família, Fredão. 20 anos de casado e aquela dúvida, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? E aí minha esposa muito atenta, já, não, vamos para Buenos Aires ou para Cartagena, podemos fazer uma viagem aqui, acolá. E eu pensei, o que define os nossos 20 anos de casado? Nossos 3 filhos, o mais velho com 16 anos, segundo ano do ensino médio, a do meio com 13 anos e a mais nova está com 10. Eu falei, tá uma idade boa para essa criançada aproveitar e se divertir. Nós não tínhamos ido ainda a Orlando e eu falei para a Paty, vamos passar nossos 20 anos conhecendo os parques da Disney, da Universal e fazendo o Auê. Ela, você é louco, não sei o quê. Eu falei, não, 20 anos é 20 anos, nós temos que... E lá fomos nós, primeiro construímos o Mastermind, harmonia, cooperação, botamos no papel, planejamos, tudo que a mente humana é capaz de imaginar, ela é capaz de realizar, já dizia Napoleão Hill, e a gente exercitando isso, fizemos a nossa parte e voltamos agora 2 semanas de uma viagem encantadora, onde a gente vivenciou o Mastermind na prática e pudemos sonhar junto aquela visão estratégica de que talvez aqueles 20 anos seriam celebrados numa farra, numa festa. Foi o que aconteceu. Que legal, Gutão. E o que eu levo disso são as memórias, que essas ninguém apaga, o sorriso de cada um deles. E é assim que eu quero imaginar os nossos próximos 20 anos, para que a gente continue com esse espírito de crianças, descobrindo junto dos nossos filhos a alegria de viver. Muito bom. Pô, Gutão, foi quase 2 horas de bate-papo. Como eu sei que você é um amante de vinhos também, assim como eu, por mim eu pediria uma garrafa de vinho para a gente ficar conversando a noite inteira, porque assunto tem um monte. Mas eu gostaria de encerrar também dizendo que, aproveitando a sua história, por 20 anos de casado, sonhando, fazendo a coisa acontecer. É muito importante, quando a gente anda em harmonia com as pessoas, é muito importante que a gente olhe tudo que a gente já conquistou. A gente está muito sempre doutrinado, ou sempre, né, direcionado a olhar o quanto falta. Mas quando a gente olha para trás, o quanto degrau a gente já subiu para estar até aqui, faz muita diferença na nossa vida. Então, olhemos mais para tudo que a gente já conquistou até aqui e não só para o que falta. O que falta é muito importante e a gente vai chegar lá se continuar caminhando e olhando para o que a gente já conquistou. Então, Gutão, obrigado pelo papo.
Hoje a gente manteve mais seriedade aqui, muita piada, mas agora a gente vai Agora é voltar só pra fazer casa, um churrasco no sítio. Isso, Ou e aí- em Jarinu, ou aqui em Jaguariúna, bora botar pra Combinado. acontecer. Conexão Mastermind, histórias que fazem diferenças. Faça você também a sua história fazer a diferença na vida das pessoas.